Olá, bom dia a todos. Sou o Victor Nascimento. Eu trabalho na Concrete Solutions, uma consultoria aí que tem trabalhado bastante com mobile, mas também fazemos e-commerce, web, entre outras coisas. E eu vim aqui hoje para que a gente pudesse falar um pouquinho aí do desenvolvimento Android dentro da integração contínua. Quando comecei a trabalhar com Android, isso já faz algum tempo, uma coisa que me assustou, eu vindo do Java back-end, trabalhando com web, trabalhando com outras coisas, a gente está acostumado com um nível de segurança muito maior do que em mobile, né? A primeira coisa que eu percebi, trabalhando em mobile, é que as pessoas esqueceram um pouco de tudo aquilo que a gente já tinha aprendido com back-end. Por exemplo, integração contínua. Por exemplo, uma coisa bem simples que seria testes, né? Alguém aqui costuma fazer testes para todas as suas activities no Android? Levanta a mão, só para a gente ter uma ideia. Tem uns 2 aqui, né? Mais do que só fazer testes, conseguir fazer com que os testes sejam estáveis, conseguir que a gente teste em várias plataformas, isso de forma automatizada. Porque a maioria, mais uma pergunta, a maioria aqui testa em devices reais. Quando tem um problema, tenta ter o device na mão para saber o que está acontecendo. Quem que faz o teste direto no device, plugando na sua própria máquina aqui? É bastante, né? Isso acontece e assim, não é o ideal. A gente sabe que a chance de a gente fazer um deploy, digamos assim, vamos botar lá no Google Play, e a gente não testou em tudo que a gente tinha que testar, ou não passou todos os cenários de uma forma que a gente queria, isso é grande. Ou seja, a gente costuma ter um problema que a gente não faz atualizações de aplicativos na sexta-feira, principalmente depois do meio-dia, né? Porque vai atrapalhar a cerveja de noite, então todo mundo tem medo e todo mundo vai evitar de fazer uma atualização ali. Começar a ganhar estrelinha, só uma estrelinha no Google Play, vai ficar complicado, né? Então, uma coisa que a gente já estava acostumado a fazer em back-end, uma coisa que é comum em desenvolvimento enterprise, digamos assim, é a gente tentar automatizar, né, tentar garantir que tudo está sendo coberto ali, tudo está sendo tratado de uma forma segura, né? A gente não quer ter problemas de fazer uma atualização na sexta-feira. Eu não quero, pelo menos, acho que ninguém quer, tá? Então a gente vem falar de integração contínua aqui no Android. Alguém já faz integração contínua? Levanta a mão, por favor. 1, 2, 3. Ufa, então acho que vai valer para alguma coisa aqui. Então vamos lá, pessoal. Você sabe que qualquer projeto, a gente tenta ter um time de desenvolvimento. E esse time junto pode ter vários conflitos quando a gente está comitando as coisas no repositório. Às vezes uma coisa que você comitou pode interferir em alguma coisa que outra pessoa comitou. Ou seja, qualquer commit que acontece no seu projeto, você teria que testar tudo, você teria que fazer tudo na mão para garantir toda hora que o seu projeto está num estado estável. Ou seja, que você não vai shippar um código para produção que tem problema, né? Então, em qualquer projeto, a gente teria que estar testando. E para rodar todos os testes manualmente, toda hora, isso vai levar muito tempo, isso vai fazer com que a produtividade seja muito baixa. Então, muitas vezes a gente acaba não rodando todos os testes, fazendo todos os cenários. O que é que acontece? Bom, a gente tem o famoso funciona na minha máquina, né? E quando o desenvolvedor fala para a gente assim, não, mas na minha máquina está funcionando, a gente costuma responder, então põe a sua máquina no correio, manda para o cara lá e fala para ele usar a sua máquina, né? Ou seja, possível, né? Não dá. E quando alguém quebra um build que você já achava que estava estável, né? Aí tem essa senhora simpática aqui, que é a Agnes, né? Ou seja, você vai levar uma acusação formal jurídica em 3 vias para você tentar se justificar depois. Ou seja, não é ótimo, né? A gente, sempre que a gente puder, a gente vai querer automatizar todo o processo de deploy. Ou seja, o que é essa integração contínua, entrega contínua que a gente tem falado? Eu, como desenvolvedor, estou lá, feliz da vida, codando, aí eu faço uma feature
maravilhosa, você faz Hadouken na tela, assim, aí o cara faz uma compra, sei lá, alguma coisa. E aí, beleza. Eu comitei no repositório, o que a integração contínua tem que fazer para mim? A gente vai ter um CI server, um servidor de integração contínua. Esse cara vai ficar vendo cada vez que tem uma alteração no seu repositório, e ele vai disparar um processo de build, ou seja, ele vai tentar compilar, rodar todos os testes, em todos os devices que tiver disponíveis, ele vai gerar relatórios desses testes, se alguma coisa quebrou, alguma coisa estava diferente do que você esperava. A gente consegue, na integração contínua, fazer comparação de screenshots, por exemplo. Se você tinha uma tela lá que tinha que aparecer alguma coisa, e aparecia num commit anterior, no outro não aparece, ele pode falhar o build, ele pode falhar, pode enviar e-mails e avisar para todo mundo que alguma coisa está estranha ali. Tá? Então, depois que ele gerar os relatórios, geralmente o CI Server, se for um job de release, se for um job que você quer shippar para o time de qualidade, por exemplo, ele vai integrar com outro servidor em geral, pode ser a própria máquina, enfim, que seria a entrega contínua. Ou seja, no caso aqui a gente está falando de um servidor que a gente fez internamente na Concrete, que é o Mob Release, o nome está até antigo ali, Mobile Dev, mas é o Mob Release, que é uma aplicaçãozinha web com autenticação simples, que todo mundo que tiver cadastrado consegue baixar uma versão pré-produção para garantir que está funcionando do jeito que eles querem. Ou seja, a integração contínua aqui está automatizando todo esse processo de verificação. Para quê? Porque eu chego sexta-feira, 5 horas da tarde, e eu faço um commit e eu sei que daqui a 15 minutos o pessoal vai ter um entregável. Né? Até integração contínua, muita gente fala que é necessário para você ter para poder fazer ágil, para que as pessoas tenham integráveis, nossa, agora complicou, entregáveis com frequência. Tá? Então, a integração contínua ajuda a todo mundo a estar mais transparente, que é um dos princípios do ágil, ou seja, todo mundo está vendo o que está acontecendo durante o build. Bom, tudo isso é muito bacana, mas como é que a gente faz? Né? Bom, aqui alguns benefícios aí da integração contínua, que com todo commit vai estar executando os testes, ou seja, a gente vai ter uma verificação maior, a gente vai estar garantindo que o nosso código, o nosso repositório está sempre num estado estável, a gente vai poder configurar a integração contínua para fazer o deploy. Recentemente, faz um mês mais ou menos, o Google disponibilizou uma API para você integrar direto no Google Play. Então, se vocês quiserem, vocês podem ter um processo automatizado para botar em produção total. Tá? Não é nem pré-produção, não é nem um mob release, poderia ir direto do seu job lá no final para o Google Play. Tá? E, enfim, você tem mais confiança nesse processo, você não tem a famosa Scare Friday, né? Ou seja, a cerveja garantida na sexta-feira. E para a gente fazer esse processo, pessoal, de integração contínua, o primeiro passo é a gente pegar o nosso sistema, que funciona muito bem na nossa máquina, e desacoplar ele da IDE. Por quê? Porque na integração contínua, geralmente é um servidor que vai estar na Amazon, provavelmente, ou no Google Cloud Engine, enfim, em algum lugar, que ele pode até ser headless, né? Ele não tem uma interface gráfica, ou seja, ele não vai ter um Eclipse ou um Android Studio e apertar o play. Você não vai gravar o mouse indo no botão, apertando o play. Não, você precisa desacoplar da IDE. Você precisa que para ele, um comando de linha de comando seja necessário para ele rodar testes, para ele gerar o pacote, para ele fazer deploy, entre outras coisas. Tá? Ou seja, então o primeiro passo para a integração contínua é a gente ter um build system, ou seja, tirar da IDE e conseguir executar o nosso aplicativo da forma que a gente quiser, passando o que a gente quiser, pela linha de comando, ou seja, utilizando o build system. E o Android, historicamente, tem 3 aí. Tá? No comecinho, ele tinha o famoso XML programático, que é o Ent, né? Coitado do Ent. Para quem vem do Java, usou muito esse cara 10 anos atrás, ele é velho de guerra aí. Mas ele é muito verboso, muito difícil de trabalhar aqui. Quem faz integração contínua com Ent, tinha 2 pessoas aqui, vocês usam Ent? Ninguém, né? Ainda bem, o Ent já está aposentado, coitado. Recentemente, o Google colocou todo o sistema de build no Gradle. Descobri que a pronúncia é Gradle, que eu tive um call com um americano, falei Gradle, eles não entenderam, tudo bem. E o Gradle é muito poderoso, muito mais moderno, muito mais configurável para uma integração contínua.
Alguém aqui já executou o projeto da linha de comando direto? Levanta a mão, só para saber. Aí já aumentou um pouco mais, o pessoal já está mais familiarizado. E existe também o Maven. O Maven é velho de guerra, quem vem do back-end. Ele não é um XML programático, mas é um XML verboso. Ele não ajuda em muitas coisas, principalmente porque o Google acabou escolhendo o Gradle. Mas ele é uma opção viável, principalmente quem está acostumado com o Java no back-end. Muita gente usa Maven. Diria que no back-end, para Java, é mais de 50% dos projetos. Isso é um chute, bem chute mesmo, mas eu acho que é mais de 50% dos projetos que usam Maven. Tá? Bom, então, o Maven tem um plugin para rodar Android, que seria o Android Maven Plugin. Ele está recentemente na versão 4RC. Você consegue usar bibliotecas AAR com ele, que é um novo modelo de empacotamento do Google. Você consegue rodar testes em todos os dispositivos que tiverem no ADB. Você consegue plugar várias ferramentas de verificação, como, por exemplo, Checkstyle, PMD, Jacoco e EMA para cobertura de testes, para saber quanto % da sua base de código está coberto por testes. Você consegue plugar ele no Sonar, que, enfim, vai gerar relatórios agregados de todas essas ferramentas. Enfim, você consegue... ele é bem configurável, tá? Mas ele é um pouco verboso. Não sei se vocês já viram um pom.xml, ele tende a ficar gigantesco. Tá? E a gente tem o Gradle, que é o sistema padrão do Android Studio. Quando você cria um projeto hoje em dia, ele já vai ser criado com Gradle. O Gradle não está na versão final, tá? Ele, inclusive, foi lançado essa semana, a versão 0.13 do plugin, que tem algumas facilidades, principalmente para Product Flavors e para multi-APKs, quando você quer fazer um APK específico para uma DPI, por exemplo, para uma configuração do Android. Ele ainda não está na versão final 1.0.0, mas o Google tem investido muito tempo nele. Tem alguns pequenos problemas, como, por exemplo, eu não sei porquê, mas eu não sei se é só comigo também, se alguém resolveu, depois me fala, mas o Gradle ele não baixa automaticamente o código-fonte de bibliotecas abertas, para você verificar. Quando você tem algum bug, se você quiser ir lá, F3, entrar na implementação, ele por default não baixa. Mas, enfim, tem outras coisas que eles estão lidando ainda, que é, por exemplo, ele tem um plugin de Jacoco de cobertura já integrado, mas não funciona se você usa, por exemplo, algumas classes internas estáticas, ou se usa o Dagger, que é um framework para Android. Enfim, tem várias coisas que ainda não está 100%, mas hoje já diria que já está 98%. É muito bom o sistema e muito mais rápido que o Maven. Tá? Bom, é isso aí. Então, uma vez que você conseguiu tirar o seu build system da IDE, você vai precisar, então, automatizar os seus testes para vários dispositivos. Né? Isso aqui é o sonho, tá, pessoal? Uma USB, um hub de USB ligado na energia, com 200 aparelhos plugados, todos eles rodando testes do seu projeto. Por que isso? Porque se você dá suporte, pelo menos, ao Android API level 15 para cima, você tem que testar várias coisas. Por exemplo, existe um bug no Android, na SDK, que é, por exemplo, com o Radio Button. Se você, enfim, põe um texto no Radio Button, ele vai botar o texto embaixo da imagem até o Android 4.1.2, se não me engano, que é o tipo de coisa específica que você tem que tratar por plataforma. Então, você tem que fazer a verificação em tudo que você dá suporte. Não é só botar lá, eu dou suporte ao level 15 porque eu não uso nenhuma API. Você tem que ver como vai sair no final também. Então, a gente precisa ter alguma forma de a gente conseguir automatizar esses testes em todos os devices. Tá? Uma forma, que é famosa, é esse framework da Square. Square tem vários frameworks, eu ia falar uma palavra aqui, mas tudo bem, vários frameworks de Android e iOS para ajudar a automatizar o desenvolvimento. A Square tem o Jake Wharton trabalhando lá, que é um cara famoso aí na comunidade Android, e eles criaram esse framework chamado Spoon, que ele roda os testes de Robotium em diversos devices para você e gera um relatório bonitinho, web, que todo mundo pode ver, com screenshot por tela, enfim. Ele é bem avançado. Tá? Mas você pode fazer de outras formas também, como, por exemplo, no Jenkins você tem jobs de matriz. O que é um job de matriz? Você configura, eu vou mostrar aqui depois, mas ele vai disparar um emulador com um vértice de, por exemplo, versão do Android no vértice X, por definição de tela no Y.
E aí ele vai ficar rodando os testes eternamente lá, até ele fazer para toda essa matriz de configurações que você colocar. Alguém aqui conhece o Jenkins? Levanta a mão só para ter uma ideia. Famoso, né? Todo mundo aqui conhece o Jenkins. Todo mundo não, mas muita gente conhece e, mesmo assim, a integração contínua ainda não é famosa em Android, né? Vamos ver de melhorar isso aí. E o Gradle e o Maven plugin já executam em todos os devices que estiverem disponíveis no ADB. Quando você faz lá ADB Devices, você tiver 200 devices lá, eles já estão preparados para executar lá. O Maven tem que ser uma versão RC, tá? A versão stable que tem lá, 3.8, ele ainda não faz isso. Mas nas versões RC do Android Maven plugin, ele também já executa em todos que estiverem disponíveis lá. Beleza. Então, esse Android Emulator plugin do Jenkins, que é um plugin para a gente configurar um job no Jenkins, para ele subir e deixar disponível um emulador durante o meu build, ele aceita que você já tenha emuladores pré-configurados ou que você crie essa famosa matriz de configurações. Essa aqui é dos sonhos, tá? Isso aqui não é muito fácil de você deixar rodando tudo isso aí. Isso aqui, para cada uma dessas configurações, por exemplo, Android 1.5, esse aqui é antigo, hein? Android 1.5, para QVGA, ele não rodou o teste com o locale de inglês da Grã-Bretanha. Mas essa matriz mostra o que é possível só da gente fazer com esse plugin para tentar cobrir o maior número de casos daquilo que a gente dá suporte. Tá? Isso aqui, ele vai criar um emulador de acordo com aquelas configurações que a gente está colocando ali, ó, no Access. Tá? Por exemplo, botei o locale de inglês da Grã-Bretanha, alemão da Alemanha, alemão da Áustria, eu acho, tá? E, enfim, tem alguns locales ali, algumas versões do Android e algumas resoluções de tela que ele vai rodar tudo ali, tá? Isso tem alguns problemas, tá? Primeiro, o startup de um emulador não é daquelas coisas, a gente sabe que não é daquelas coisas mais fantásticas. Na sua máquina, com um emulador só, beleza. Num servidor de integração contínua, headless, sei lá, por exemplo, sem ambiente gráfico, sem placa de vídeo, com imagens ARM, não Intel, esse tempo vai ficar gigantesco. Tá? Então, talvez não seja o ideal aquela matriz por enquanto. A gente começou fazendo integração contínua dessa forma, a gente na Concrete Solutions, mas hoje a gente tem algumas outras formas melhores de fazer. Bom, em ambientes virtualizados, na Amazon, você subir um emulador, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas é você tentar virtualizar em cima da virtualização, ou seja, você está na roça. E devices físicos, se você tiver no cloud, você não vai conseguir plugar, até possível. Tá? O ADB é uma ferramenta bem poderosa, você consegue fazer port forwarding, você consegue fazer execução de ADB remoto, você consegue fazer coisas fantásticas, só que não é trivial. E, geralmente, para o desenvolvedor, fica muito complicado a gente configurar isso. Então, o que a gente tem feito ultimamente? Né? Para a integração contínua ficar mais rápida, o tempo do build não ser de 40 minutos, 50 minutos, o que a gente tem feito é uma arquitetura diferente. A gente usa o Jenkins ainda, a gente gosta do Jenkins, muita gente conhece o Jenkins, está familiarizado. Só que a gente tem feito uma arquitetura em que a gente tem um Jenkins Master na nuvem, um Jenkins que ele vai configurar os jobs, vai agregar os relatórios, você pode publicar isso numa URL para o time de QA, para o time de produtos ver o que está acontecendo. E a gente vai ter máquinas físicas com o Jenkins Slave aqui. Alguém já usou o Jenkins Slave aqui? Já viu como configura? Jenkins Slave é uma coisa bem bacana, pessoal, que você não instala o Jenkins inteiro, você só põe um jarzinho do Jenkins lá e aponta para onde está o master dele. Tá? Ele não vai ter a interface do Jenkins, mas você, quando for configurar o job para executar, você pode falar assim, eu quero que esse job execute nessa máquina. E o Jenkins cuida de toda a transmissão do seu pacote, dos relatórios de HTML gerados, ele traz para o master, ele agrega tudo. Tá? Então isso tem dado muito mais certo. Por quê? Porque numa máquina física, eu consigo plugar os devices mais fácil, eu consigo deixar 10 emuladores rodando já, pré-configurados e startados, ou seja, eu ganho muito em performance e em tempo de cada build. Tá? Então esse aqui é só um exemplo de um painel de Jenkins em que eu tenho dois slaves do meu master. Um para iOS, ou seja, a gente faz integração contínua com iOS também
no Jenkins, e um, que é o pinguim ali feliz, que é o de Android. Tá? Isso tem dado resultados bem melhores para a gente na Concrete. Tá? Bom, o setup nem sempre é muito bacana para um desenvolvedor. Quem conhece aí, sabe ler, sei lá, um TCP dump, coisas assim, se precisar debugar alguma coisa mais a fundo, vai descobrir que o negócio não é muito intuitivo. Então, sugestões para quando vocês forem tentar implantar esse setup em algum lugar. Tenha sempre um cara de infra, um cara de DevOps do lado, que vai ajudar muito. Qualquer problema que você tenha, você consegue scriptar. Tá? Por exemplo, o Gradle, ele não guarda o logcat da execução dos testes, por exemplo. Né? Ele, em geral, ele dá o relatório de teste unitário dele e fala assim, o teste falhou por causa de um instrumentation error. Veja o logcat do device para maiores detalhes. Obrigado. Então, tipo, você não sabe o que está acontecendo ali. Como é que a gente resolveu isso? A gente scriptou que depois que ele executa o job, eu rodo um shell script. E ele vai pegar o logcat, vai criar uma pasta para cada um dos emuladores que a gente tem. Resolveu. O DevOps ajudou muito a gente no setup da integração contínua. É importante ter um cara de infra perto. Tá? Outras coisas que resolvem, por exemplo, quando eu vou fazer a integração contínua, eu preciso pegar a versão do pacote que eu estou gerando. Porque na entrega contínua, eu vou ter que criar um link. Ó, esse aqui é o APK da versão X, esse aqui é o APK da versão Y. E o que acontece que a gente vê é que os desenvolvedores não conhecem muito a fundo as ferramentas da plataforma, do próprio Android. Por exemplo, com a apt eu consigo descobrir a versão do manifest com por um comando de linha. Né? Por ADB, a gente consegue fazer miséria, pegar o logcat. A gente consegue fazer um device ficar disponível por Wi-Fi, por exemplo, sem ter o cabo USB. Enfim, você consegue realmente, com um cara de infra, sabendo que é port forward, pegando o TCP dump, fazendo magia negra do shell lá, consegue resolver todos os problemas que você tiver. Tá? E, em geral, no Jenkins, você vai precisar sempre configurar algum post-build, como, por exemplo, rodar um shell script ou alguma coisa assim, para agregar os relatórios de HTML, pegar o logcat, pegar a versão, publicar na entrega contínua. Então, conheçam também os plugins do Jenkins, que ele facilitam muito. Bom, só que para a gente fazer a integração contínua, a gente costuma ter muito problema de branching. Tá? Como assim branch? Por exemplo, você tem lá a master do seu repositório, e aí você quer fazer a integração contínua ficar olhando para a master. Só que a master costuma ter uma velocidade de 200 commits por minuto. Assim. Então, fica difícil você tentar buildar isso toda hora. Você pode ter uma branch específica, ou fazer da master mesmo, se você tiver com o tempo do job executando rápido, ou você pode ter um Git flow implementado lá com feature branches, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, para a integração contínua, não tem um modelo melhor, tá? Mas tenta não complicar muito para o seu Jenkins não ficar inutilizável. O que a gente tem feito é o seguinte, desenvolvimento na master, apontando para os ambientes de dev e UAT, e uma branch chamada release, quando a gente faz o checkout dela, faz o merge dela, a integração contínua automaticamente vai saber que tem uma alteração, vai gerar um pacote apontando para a release, vai rodar todos os testes em produção e já vai gerar um link para o pessoal de QA baixar. Então, com duas branches, para a gente tem dado certo. A gente não é muito xiita aí em relação ao Git Flow, mas tem gente que pode ser mais xiita aí. Bom, e o mais importante, que os testes em Android não são fáceis de ficarem estáveis. Né? Não sei quem faz teste aí, sabe que você roda o teste umas 10 vezes, 6 ele passa, 3 ele quase passa, e uma ele derruba o servidor inteiro. Então, é importante vocês gastarem um tempo para deixar o build estável. Senão, por exemplo, você tem que fazer um release, você está remoto. Com a integração contínua é fácil, você só commita numa branch e a integração contínua vai gerar esse link para você, se, óbvio, todos os testes passarem. Então, para vocês deixarem os seus testes mais robustos, o que a gente tem feito? Tá? Primeiro, os testes têm que ser unitários. Se você depende de qualquer coisa externa, como uma API, você acaba ficando à mercê de conseguir fazer um release, conseguir rodar o seu job, se essa API está de bom humor. Nem sempre ela está. A gente tem algumas integrações aí que, às vezes, tem APIs que estão 70% do tempo de pé e 30% down. Esses 30%
por incrível que pareça, é sempre quando o job está rodando. Sempre está down quando a gente está rodando o job. Então, a gente tem que mocar essa API. Por que é um mocar? Eu digo exatamente o que eu espero. Se a API responder assim, meu aplicativo tem que se comportar assim, eu faço a minha asserção dessa maneira. Tá? Para mocar a API é um pouco complicado, tá? Porque a gente vai ver, depende muito do que você está usando de HTTP, você está usando Retrofit, está usando Spring Android, entre outras coisas, que não são tão simples. Tá? De qualquer forma, a gente não deixa de fazer os testes funcionais, testes comportamentais. A gente tem usado o Calabash, tem funcionado bem para a gente, apesar que lá na Concrete tem uma voz forte ali para o Selenium Android também, que é muito famoso o protocolo do Selenium para testes de BDD. E a gente não deixa de executar esses caras. E esses caras são full stack, eles chamam a API, fazem tudo e dão um relatório muito mais próximo do que seria um QA real. Por quê? Porque ele vai realmente fazer o clique, ele realmente vai chamar a API, vai se logar, vai fazer tudo que o aplicativo teria que fazer mesmo. Então, geralmente, para a gente, vão rodar em jobs à parte, tá? Para não impedir o nosso build de acontecer. Tá? Bom, e como é que fica um pouco mais fácil da gente conseguir os testes mais estáveis? O Google, ele é muito amigo. O Google recomenda, lá na documentação do Expresso, para os seus testes ficarem mais parrudos, para você desligar a animação dos devices. Não sei se vocês já viram o emulador, quando você vai lá em Dev Settings, você consegue desligar todas as animações. Isso garante o quê? Que o tempo de startar uma activity não vai depender se está com a memória muito cheia, não está muito cheia, se a animação para no meio, alguma coisa assim. Por exemplo, animações de transições entre telas, animações de feedback, essas coisas. Tá? Isso é uma forma, mas nem sempre você pode desligar, porque a animação faz parte da interação e é uma coisa que você quer acessar. Mas, enfim, o próprio Google diz isso. Outra coisa seria você usar um outro Instrumentation Runner. Por exemplo, o Google Expresso precisa que você configure o Instrumentation Runner dele. O Instrumentation Runner é quem vai executar os testes. Ele pode, por exemplo, verificar que a tela está desbloqueada, ele pode verificar que você tem conexão, senão ele não roda, ele pode fazer várias coisas que você põe dentro do Instrumentation Runner. É muito simples também estender essa classe e você colocar tudo aquilo que você precisar para garantir que seus testes vão estar estáveis e que não vai ter interferência nas suas asserções. Tá? E como eu estava falando, dos mocks de API, por exemplo, a gente tem usado o Retrofit porque ele já tem uma biblioteca que facilita muito a gente mocar, que é o Retrofit Mock. Eles não têm no site, não falam em lugar nenhum, mas é algo importante para o seu teste ter o resultado que você espera e não depender da rede, da conexão e assim por diante. Tá? Bom, depois que você fez o seu build, passou pela via sacra de conseguir fazer os testes rodarem, de fazer tudo rodar pela linha de comando de forma estável, das branches que você quer, apontando para os ambientes que você quer, bom, você precisa entregar isso para alguém. Tá? Existem várias ferramentas no mercado aí de deployment contínuo, que é quando você vai pegar o pacote gerado e vai mandar, seja por uma API, um plugin de Jenkins. A gente tem feito bem no braço mesmo, bem com curl ali no finalzinho do job, a gente manda, faz um post para o mob release da gente, mas é importante que todo artefato que seja gerado da integração contínua seja um entregável, ou seja, que as pessoas vejam o que está acontecendo. Isso ajuda demais a baixar a ansiedade de quem tem que verificar o que está acontecendo no projeto, como, por exemplo, eu tenho um sprint de 2 semanas, só que eu fiz 12 releases durante esse sprint. Todo mundo vai ver o que está acontecendo ali. Não adianta o cara chegar no review e falar assim, mas vocês não fizeram isso aqui, por exemplo. Ou isso não era do jeito que eu queria. Bom, mas você viu 12 releases. Tá? Se você não viu, a gente também tá lá para você ver, para você garantir que o desenvolvedor está fazendo está saindo ali todo dia. Mas existem outras ferramentas, como o AppLusa, o AppBlade. Existiu o TestFlight, mas a gente está aqui para falar de Android. Tá? E o TestFlight foi comprado por uma empresa aí concorrente, não vou falar o nome, mas... Só que o Google já tinha uma solução de beta release aqui. Alguém usa o beta release do Google Play aqui? 1, 2, 3, 4. Isso aqui é muito legal, viu, pessoal? Isso aqui diminui muito o atrito de quem está testando. Você cadastra os usuários num grupo do Google, Google Groups, e a pessoa abre o Google Play do celular que ela está do celular dela e vai aparecer uma atualização lá para ela
que não aparecem para os usuários reais, os usuários de produção, só para quem está naquele grupo que aceitou ser um tester e tudo mais. Ou seja, é uma forma fantástica de você fazer features só para algumas pessoas, só apontando para alguns ambientes, e se tudo passar, tudo estiver ok, tem um botão lá que é Promote to Production. Então você aperta um botão, aquilo que estava em beta vira e todo mundo pode baixar normal. Tá? Então é uma ferramenta muito legal também aí do Play. E é isso, pessoal. Era só para dar um overview aí da integração contínua, que a gente consegue realmente automatizar tudo isso aí. Tem bastante informação de integração contínua no blog da Concrete de Maven, tá? Que é um pouco mais incomum. E vamos começar também várias séries aí de Gradle e de Jenkins e plugins e scripts e tudo mais, tá? É isso aí, espero que tenha ajudado alguém aí a querer fazer isso ou a desistir de vez, tá? Uma salva de palmas aí para o Vitor. Não vai embora não.